Manaus nasceu numa região portuária e o bairro São Vicente foi um dos primeiros que surgiram na capital amazonense. É um pouco da história dessa área que iremos conhecer e a sua importância na nossa vida cultural. Conhecer a história e a cultura do nosso país significa preservar a tradição daqueles que contribuíram para a construção da nossa identidade. Assim como as influências africanas e indígenas, as europeias foram predominantes nessa construção. Mas para isso, iremos fazer um apanhado da Fundação de Manaus e algumas curiosidades que nos trouxeram até aqui. Manaus, a capital do Amazonas. Com mais de 2 milhões de habitantes, um dos destinos turísticos no Brasil. Localizada na maior floresta tropical do mundo. Às margens do Rio Negro é que a metrópole da Amazônia foi fundada, tornando-se o berço da civilização europeia no norte. A cidade só passou a se chamar Manaus em setembro de 1856, quando a Assembleia Provincial Amazonense decidiu homenagear a cidade da Barra do Rio Negro com o nome de uma das tribos que habitaram por aqui, a tribo Manaós. Influindo sobre a civilização pré-existente, no nosso caso os índios barés, Manaós, Passés, Manaus começou nas imediações do atual Porto Flutuante, mais precisamente onde foi a Botsline, onde tem os restos daquelas casas de azulejaria. Ali se estabeleceu o Forte de São José da Barra do Rio Negro. Portanto, em derredor desse forte, como era natural, um lugar em que havia segurança, em que havia algum alimento, em que havia pessoas que inspiravam uma certa novidade, se aglomeraram grupos indígenas. E a partir daquela região, a cidade foi se expandindo e criando os primeiros bairros. O bairro dos Remédios, o da Ilha de São Vicente, o dos Tocos, que é a atual Aparecida, numa ramificação muito lenta, até o governo do Lobo da Almada nos anos 1700. Somente no governo do senhor Emanuel da Gama Lobo da Almada que Manaus ganha uma impulsão modernizadora. Mas você pode ter esse indicador primeiro do Lobo da Almada, inclusive com a industrialização nos moldes do que havia na época, fábricas de tecidos, que era uma coisa super moderna, de preparação de barcos, de embarcações, né? De anil, que eram coisas que representaram uma evolução muito grande para a cidade, para a região daquela época. Ele desenvolveu bastante isso aqui. Quando ele assumiu, em 1789, isso aqui era triste o lugar. E aí depois, por conta de intrigas, o Lobo da Almada foi destituído do cargo, foi perseguido, se isolou lá em Barcelos, e numa das viagens que ele vem para Manaus, ele falece, né? Mas ele não teve o seu prestígio restaurado, apesar de ter sido inocentado, né? E aí a cidade entra num declínio. Passaram-se os anos e lá estava Dom Pedro I às margens do rio Ipiranga gritando bravamente independência ou morte. Depois você tem uma passagem significativa também com a implantação da República, 1823, embora a República tenha sido em 22, ela só chegou aqui em fins de 23, 9 de novembro de 23. E a partir daí, embora tenha havido uma disputa muito grande pelo poder, também houve uma pequena mudança na estrutura urbana, na expansão urbana, nas características da cidade. Vem ter com o Teodoreto Soto, em 1884, em razão da abolição da escravatura em Manaus e no Amazonas, que também teve um grande movimento social, uma nova organização urbana desde o José Paranaguá em 83, com o Teodoreto Soto em 84. Mas nesse momento, a borracha já está ganhando destaque na Europa, nos Estados Unidos, como produto de grande valor e de grande uso nas indústrias afins, como uso bélico, cirúrgico, de esporte, etc.
mas ela vai ganhar força mesmo com a invenção da bicicleta e do automóvel, por conta dos pneumáticos. E aí muita riqueza flui para cá, né? E é nesse momento que os governadores, dispondo desses capitais, desses recursos, começam a modificar a cidade. A cidade supera essa carência para viver o seu melhor momento, o período áureo da borracha. Manaus passou a ser vista com outros olhos através dessa matéria-prima que intensificou a economia do país e mudou a indústria mundial. E é exatamente nessa época que chegaram os imigrantes portugueses, ingleses, italianos, franceses e também os nordestinos que fugiam de uma grande seca. E todos queriam morar na Paris dos trópicos, uma cidade chique, moderna, com luz elétrica e bondes. Mas esse progresso só se deu graças ao governador Eduardo Gonçalves Ribeiro. Mas o impulso transformador, modernizador, que fez do lugar uma capital foi do governador Eduardo Gonçalves Ribeiro, 1892, embora ele tenha tido uma primeira experiência curta em 1891, mas é 1892 a 1896. E até 1913, 14, mais ou menos, quando começa a aprofundar a queda da borracha, a cidade viveu um período de grande apogeu econômico, social, de infraestrutura, resultado desse impulso que o Eduardo Ribeiro deu. E aí então ele promove todo um processo, de fato, de remodelação da cidade, né? E ele quer construir uma cidade, né? E infelizmente uma cidade nos moldes, digamos assim, das cidades europeias, com alguns traços ainda americanos, né? Como por exemplo a questão dos bondes, né? Os bondes já eram, eles eram realidade já nas grandes cidades americanas, né? Mas a presença do Eduardo Ribeiro, aliás, o único governador negro até hoje, o único governador afrodescendente na história do Amazonas é o Eduardo Ribeiro. Não há nenhum outro caso. Ele não cuidou da questão exclusiva do embelezamento da cidade. Ele trabalhou em diversas frentes, desde as reformas administrativas, modernização do processo de arrecadação tributária, fixação de limites, modernização dos municípios, organização institucional, formalização legal, criação de escolas, modernização do ensino. O que mais ganhou visibilidade foi realmente a questão da infraestrutura urbana, que se tem chamado, equivocadamente a meu ver, de embelezamento, porque não foi, o embelezamento você pega uma coisa já pronta e retoca, embeleza. Não, ele pegou uma quase aldeia e transformou numa grande metrópole. O Eduardo Ribeiro é Palácio da Justiça, Teatro Amazonas, Reservatório do Mocó, que era um problema grave na cidade, um problema de abastecimento de água. Então você não pode falar em embelezamento da cidade exclusivamente na gestão do Eduardo Ribeiro, inclusive pelas questões de saneamento. Hoje ainda se fala em saneamento, necessidade de saneamento urbano. Imagina numa cidade que tinha qualquer coisa de 35, 40 mil habitantes e não tinha abastecimento de água. E foi uma iniciativa importante, importantíssima, do governo Eduardo Ribeiro. Sistema de transporte. Quem começou o bonde elétrico foi o Eduardo Ribeiro. Telefonia, calcetamento da cidade, aterramento e desaterramento das vias para facilitar a circulação, mas também com o objetivo de saneamento para acabar com as áreas insalubres da cidade. A essas alturas, Manaus já era uma cidade enorme, assim como as capitais europeias. Mas será mesmo? Era muito pequena para a cidade que a gente tem hoje. Por exemplo, para o lado da 7 de setembro, ele estendeu abrindo o bairro da Cachoeirinha, o primeiro e único bairro planejado da cidade. Para fazer essa expansão da cidade, ele fez a ligação pelo Igarapé. Em vez de pensar no aterro, ele pensou na ponte. Mas não pensou numa ponte qualquer, ele fez duas
pontes de alvenaria e uma grande ponte de ferro, moderníssima para a época e ainda hoje, que é a ponte Benjamin Constant, para fazer uma expansão urbana. Alguns insinuam que isso teria sido feito para retirar a população pobre da área rica da cidade. Não. Foi para a expansão urbana natural. A cidade estava numa explosão urbana. Não houve segregação. Então, por esse lado da 7 de setembro, a cidade ia até ali. Pelo lado dos Remédios, ia até um pouco abaixo da Igreja dos Remédios, inclusive para a rampa chamada Escadaria dos Remédios, onde atracavam pequenas embarcações, médias embarcações. Para o lado da Cachoeirinha, da Constantino Neri atual, né, ela chegava até onde foi o hospício, o Hospital Eduardo Ribeiro, onde hoje está o Emoan, onde hoje está o estádio Arena da Amazônia. Ali era o ponto terminal. E ainda assim, para chegar lá, do milênio, do atual milênio, até o estádio de futebol, era uma coisa muito estreita, só tinha uma linha de bonde. Tanto que ele fez uma ponte de ferro também ali, inaugurada em 1895. Então a cidade era esse tamanho. Esses eram os arrabaldes da cidade. São Raimundo, para o qual se fazia a travessia em catraia, era um dos arrabaldes mais distantes da cidade. Já naquela época, a vida cultural da cidade era bastante agitada e exuberante, com os bares, restaurantes, as praças movimentadas e os cabarés. Ainda tinha os teatros, cinema e tudo era muito bom e próspero. Tanto que o governador Eduardo Ribeiro pegou a construção inicial do Teatro Amazonas com apenas 2 metros de altura, tamanho de um muro mais ou menos. Em 3 anos, ele entregou o teatro com luz elétrica, imobiliário importado e o espetáculo contratado. Ele deixou uma riqueza patrimonial que é lembrado até hoje. As grandes decisões administrativas eram todas tomadas no antigo bairro chamado São Vicente. Basicamente, foi aqui onde tudo começou. É o começo do começo para a civilização europeia. E é um marco importante para os povos tradicionais indígenas. Então, veja bem, é ao mesmo tempo a confluência de 2 culturas. É um ambiente que marca a presença de 2 grandes civilizações. E eram os primeiros moradores, de fato, se localizavam aqui. Depois que se instalou o governo aqui na administração do Paço, praticamente a administração mudou para cá, né? Aqui se instalou o quartel do Exército. Ali era o Largo da Trincheira, ou seja, era o ponto de nascimento da cidade, né? Era o ponto de entrada da cidade. E ali estava o Pelourinho, portanto, ali era a praça mais significativa no período do Império, colônia Império, até a abolição da escravatura, porque era o ponto onde se exercia a autoridade do Estado sobre os homens afrodescendentes, que eram considerados como qualquer outro bem material. Era muito mais um centro político, administrativo, do que residencial. A população do bairro e os arredores se divertiam com os desfiles de carnaval e ainda tinha o Pavilhão Universal, que era um ponto de encontro dos intelectuais e de quem gostava de jogos. Mas a elite frequentava o Café dos Terríveis, que era um lugar de fofoca e da badalação. Agora, se você quisesse frequentar um lugar chique e comer uma deliciosa comida moda europeia, o Hotel Cassina, no bairro São Vicente, era o lugar certo para isso. Além da coisa chique, né, de oferecer um serviço requintado mesmo, cardápio à moda europeia, com bebidas finas, uma estadia demorava até 6 meses para você conseguir, com antecedência, né? Existem fatos bem curiosos sobre o Hotel Cassina. O nome Cassina
era o sobrenome do antigo dono, o italiano Andrea Cassina. E seus hóspedes eram os antigos barões da borracha, os ministros, os artistas e os escritores da época. Aqui tem belas construções arquitetônicas, como o Paço Municipal, o Palácio Rio Branco, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o antigo prédio do INSS, o Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, a Marinha, o Exército, uma loja maçônica. O bairro São Vicente foi um dos primeiros bairros a receber luz elétrica e asfalto. Muitas dessas construções ainda estão por aqui até hoje. E havia algumas casinhas aqui ainda do tempo colonial, né? E permaneceram por muito tempo, eu acho que com algumas modificações que agora estão sendo restauradas, né? Não sei se com a arquitetura original. A praça já era um cemitério, ela na verdade sequer era um descampado. Mas ao longo do tempo ela vai, nas outras administrações, ela vai sendo melhorada, né? Vai ser colocado um gradil, esse gradil depois foi retirado porque era um cemitério, né? Então esse gradil hoje está lá no mercado municipal, né? O coreto veio depois, aqui não existia esse prédio ainda. Isso aqui era um descampado e o prédio do INSS, que era o antigo IAPTEC, foi construído na década de 50. E essa conotação de lugar, né, de lugar violento, é histórica. Na verdade é histórica mesmo, né? Olha, os moradores eram comerciantes, eram a parte mais para trás, que era, depois tomou-se o nome de Pausada, né? Onde ficavam de fato os prostíbulos. Mas aqui a São João dos Inocentes eram trabalhadores, eram pessoas do povo. Porém, não se pode contar as histórias do antigo bairro São Vicente sem conhecer esta moradora. O meu nome chama-se Maria de Nazaré Spencer, mais conhecida como Nega Nasa. Eu sou nascida e criada aqui na rua Frei José dos Inocentes. Sabe quantos netos eu tenho? Eu tenho 48 netos, graças a Deus. Eu tenho um bisneto. Graças a Deus, eu completei 92 anos. Você sabe que o tempo desenvolve, tá. Fiquei moça, comecei a ter namorados, tive muitas colegas. Aí tinha o Luz, o Rio Negro, a gente ia pra festa. Tinha o Cine Guarani, Cine Puritiama, o Cine Avenida. Sem maldade, a turma pegava pão, ia pra tabela, levava um bocado de pão para comer no cinema. Aqui, hoje, onde é o IAPTEC, aí terminava Manaus, bem dizer, tinha um ônibus Zeppelin, era um ônibus com um avião, certo? Aí todo mundo queria passar no Zeppelin. Era a diversão nossa, era o Zeppelin e o ônibus. Tinha um ônibus por nome Aliado, tinha um cassino está aí abandonado, certo? Isso aí era uma riqueza muito grande em Manaus. A Praça Dom Pedro II usava os categas. Os categas, antigamente, passeavam, tinha aquelas carruagens, aquelas coisas. Aí foi acabando, minha filha, foi acabando. As prostitutas tomaram conta. É uma tristeza. Acabou a Praça do Zeppelin. E a gente tinha do lado a Assembleia e a Prefeitura. E a gente, para acender as luzes, a gente puxava num aço. Tem aí na praça tem um poste da época ainda. E esta nossa área aqui é uma área rica. Só que as nossas autoridades capacitárias nunca valorizou. Com o fim da borracha, o Estado entrou em declínio, contraindo dívidas e tudo foi ficando abandonado. Até mesmo o Paço Municipal, que foi construído para ser a sede administrativa do governo e posteriormente a Prefeitura Municipal. Aí aqui na sede do governo, por exemplo, esse prédio, ele começou a ser construído em 1874 e foi concluído em 1880, para ser mesmo a sede do governo. E durante esse período, né, ele abrigou até 1917, ele abrigou a sede do governo, quando passou a sede lá para o Palácio Rio Negro, comprado que foi pelo governador Pedro de Alcântara Bacelar. Então chegou um ponto, por exemplo, em 1918, o Pedro Alcântara Bacelar, quando assume, já não tinha mais condições o Estado já estava no vermelho.
já estava devendo mais do que podia pagar, até porque a borracha entrou em declínio. Na verdade, Manaus toda, né, a partir disso aí, vai ser abandonada, né? Essa crise afetou a economia do estado a partir dos anos 30 e gravemente no início dos anos 90. O crescimento da cidade também colaborou com o abandono da região do centro de Manaus. Aí há um período muito forte de degradação daquele ambiente, sobretudo quando as repartições públicas, os órgãos públicos passaram a sair do centro da cidade, os bancos passaram a sair do centro da cidade, por causa do congestionamento. Então, quando a Prefeitura de Manaus saiu dali, quando a Assembleia saiu do seu prédio, quando o Instituto de Previdência saiu do seu prédio, a Câmara saiu do seu prédio, isso foi gerando um esvaziamento e um abandono da cidade. Não há como pensar em reabilitação de centros históricos sem pensar na reabitação dos centros históricos. É reabitar, voltar a servir de local de moradia. Que é uma região que concentra uma memória muito forte da cidade. E de como Manaus se produziu, de como Manaus se inventou. Manaus teve um processo de esquecimento da sua história, me parece, muito acelerado, principalmente a partir da década de 60, com a chegada da Zona Franca, né? Então tu tem uma cidade que tem um desenvolvimento histórico muito acentuado naquele período todo da Belle Époque, etc. Uma cidade que passou a desfrutar dessas referências durante toda a década de 50, com um declínio econômico, mas que tinha naquela região ainda uma região de forte referência, e a partir da década de 60, com a chegada da Zona Franca, tu tens uma cidade que acaba virando as costas para a sua própria história. Como artista, é maravilhoso poder ajudar a promover isso, a impulsionar isso. E o tipo de música que a gente toca também tem uma identificação fortíssima com o pessoal lá da comunidade, então a galera adora. Quando a gente não vai tocar, ficam reclamando lá na página do Instituto Amazônia. Pô, os Stones não vão tocar, tem que estar. Aí ainda eu falei com o Beto, Beto, não precisa chamar a gente toda feira, senão até cansa. Nós realmente gostamos muito de tocar lá. E fora isso, não é só o espaço, a revitalização daquele espaço que é maravilhoso. Quer dizer, houve um trabalho de reconstituição das ruas que tu andas lá e tu tá andando na Manaus antiga. Me dá um imenso orgulho saber que eu estou tocando no mesmo espaço onde os primeiros teatros de Manaus se localizavam. E ali se concentrava não só a nobreza da cidade, quer dizer, as pessoas moravam todas por ali, onde eram os casarões, mas ali também se concentrava a vida artística da cidade. Aquele local é o local, o espaço de fluência artística da cidade, até vi o Teatro Amazonas. E hoje, para mudar esse quadro, existem vários projetos sociais para resgatar a vida cultural aqui da comunidade de São Vicente. Hoje o Instituto Amazônia desenvolve uma série de projetos, né? Especificamente é um projeto de requalificação, que é um projeto técnico. Trata revitalizações dos casarões tombados, né? Os casarões históricos, em suas características de época, com aplicação de cores e materiais, seguindo a instrução, inclusive, do Instituto de Patrimônio Histórico, que é parceiro do projeto. Então, hoje, dentro do projeto Espaço São Vicente, a gente tem o Caminhos do Frei, que é seu braço social, que desenvolve semanalmente, então, de segunda aos sábados, diversas atividades para a comunidade, especificamente. Então, nós temos aulas de reforço multidisciplinar, a gente tem uma parceria privada com instituições de língua inglesa que fornecem cursos de 5 anos, né? Então de formação completa. No início tínhamos uma turma, hoje nós trabalhamos com 4, sendo dessas 4 uma turma adulta. A gente tem uma série de oficinas e cursos, desde robótica para as crianças, que tratam arduinos, essas novas linguagens de games, de desenvolvimento de software, etc. acontecem esporadicamente, né? Ou de maneira muito objetiva em cursos modulares que são oferecidos já para o público infanto-juvenil. A gente tem também uma série de atividades voltadas à terceira idade. Essa região é uma região que não é só velha na proposta de centro histórico. Existem moradores que têm 50 anos que residem aqui nessa região. Então a gente faz um trabalho também muito importante de terapia ocupacional, porque é uma região que ficou tão degradada, não oferece hoje nem quadra de esportes para as crianças. Elas utilizam a rua mesmo da praça. E para os adultos a gente botou um foco muito objetivo, que é de qualificação profissional. Então a gente primeiro fez um estudo
socioeconômico para verificar qual é a realidade da comunidade, né? E hoje a gente faz um trabalho muito forte para reduzir as taxas de desemprego ou oportunizá-los dentro do próprio programa de desenvolvimento voltado à economia criativa. Hoje a Feira do Passo, que é mais uma atividade que acontece todos os segundos domingos de cada mês aqui na cidade de Manaus. Hoje da feira já participam 12 moradores que foram qualificados no projeto de desenvolvimento social, que está localizada na Casa do Frei, o projeto Caminhos do Frei, e que hoje já fazem uso disso como uma forma de renda mensal. Tem o Caminhos da Arte, que é a primeira ocupação dentro de um casarão de patrimônio já requalificado. Aliás, o Instituto já requalificou 3 casarões como a exemplo. Uma companhia de arte com a nossa proposta nos aproxima diretamente das pessoas. E essa aproximação com as pessoas foi o caminho que o grupo tem muita facilidade, o grupo que eu faço parte, então nós nos envolvemos totalmente. Aí surgiu a oportunidade de estar com o espaço cultural, hoje é esse lugar chamado Caminhos da Arte, dentro da comunidade São Vicente. Fomos convidados, montamos a sala de dança. Hoje ela é uma sala que recebe tanto aulas de dança quanto aulas de teatro, experimentações circenses, porque ela tem um piso adequado, que é um piso flutuante, barra, espelho, essas coisas que são essenciais, básicas para um bom funcionamento. E aí nós nos aproximamos da comunidade completamente. E aí as primeiras, óbvio, que sempre elas se aproximam com mais facilidade são as crianças. E uma coisa que me surpreende são os resultados, porque tanto na questão comportamental das crianças, principalmente que eu trabalho diretamente com elas, então a gente percebe uma melhora, percebe uma postura diferente, percebe várias mudanças dentro desse tempo de 1 ano e meio. Mas também nós já tivemos resultados excelentes de jovens que passaram em faculdades. Ontem eu recebi o resultado da UEA, por exemplo. 5 alunas minhas passaram, que receberam orientação aqui. A minha relação com os moradores da comunidade de São Vicente, hoje em dia é como ser vizinha. Eu não moro nesse bairro, eu moro em outro, mas como eu trabalho aqui todos os dias, existe uma aproximação, existe já um cuidado, um zelo. Não tem aquele ar de desconfiança, nossa, o que vocês querem? Não tem aquela... Porque eles já entenderam que nós não temos um interesse de tirar nada deles, porque eles estão dentro de onde nasceu a cidade. E às vezes eu acho que nem eles percebem onde eles estão com a riqueza que há nesse lugar. Mas eles entendem a riqueza da família. Então até o entendimento de que formar é mais importante só do que entreter, ou que a gente tenha que ter um balanço sobre isso, foi um processo que foi construído com a comunidade. E hoje, para que a nossa identidade cultural não caia no esquecimento novamente, é preciso preservar e cuidar do nosso patrimônio cultural e imaterial. Manaus esteve exatamente naquele lugar ali por pelo menos 250 anos. Então eu acho extremamente importante recuperar essa memória e essa afetividade com esse espaço. Eu acho que é um espaço que ele tem uma vocação forte, como é a experiência em outros locais do país, São Paulo, Rio de Janeiro, que é a retomada daquele espaço através do viés artístico, né? Através de um setor de gastronomia, de bares e de arte. A gente tem, por exemplo, uma revitalização da Lapa no Rio de Janeiro, que era cidade antiga, e acabou se tornando hoje um dos pontos turísticos principais do Rio, da vida boêmia e noturna. Eu acho que ainda tem muito a fazer pelo Paço, então eu acho que esse processo de sensibilização e de autoestima dessas populações, através da recuperação do bairro, da valorização do bairro, da arte e da cultura, sim, podem levar outros tesouros, e eu falo tesouro é a herança da sua trajetória individual ao longo da vida, acumular tesouros que possam lhe afastar de caminhos que seriam comuns a pessoas a quem foi negado tanto. Para Manaus, o que fica é o legado, primeiro, da reconstrução do seu passado, de aproximar as pessoas com qualidade a sua própria história. E no aspecto econômico, a gente, na verdade, começa a oferecer a possibilidade de Manaus trabalhar o seu centro histórico, como todas as grandes cidades do mundo a fazem, gerando economia, gerando desenvolvimento,
Na verdade, é um conjunto de benefícios, né? Desde você poder olhar o seu patrimônio cultural, artístico, arquitetônico e revisitar a sua história, isso na perspectiva humana. Você traz novas possibilidades para uma região que até então era esquecida e que tem uma importância fundamental para o que a gente conhece hoje. Mas o que mais motiva a gente mesmo é saber que o resultado do nosso trabalho ele tem um resultado para a cidade como um todo, para as pessoas. Quando você reduz as mazelas sociais de um lugar tão importante, você está reduzindo índice de violência. Quando você resgata o valor histórico e cultural de uma região tão importante, você está dando pertencimento às pessoas, você está dando identidade às pessoas, você está de fato validando a importância que a sua cidade tem. Ver essa movimentação e esse olhar diferenciado para a cidade de Manaus como centro histórico, a gente percebe algo começando a florescer diante dos trabalhos que estão sendo realizados nessa região, pela descriminalização, pela marginalização e o preconceito que as pessoas estabeleceram em relação ao próprio centro. A gente percebe que isso está sendo quebrado. Futuramente, o Centro Histórico de Manaus será olhado com outros olhos. Os centros históricos são a memória viva das comunidades, das sociedades, das populações daquela cidade. Ora, é ali que, de uma maneira ou de outra, está contido o inconsciente coletivo. Respira. Foi o que se deu quando nós fizemos toda a política cultural que fizemos a partir de 97, no caso do Teatro Amazonas, da Ópera, do Largo São Sebastião. Rapidamente as pessoas reconheceram aquilo como próprio da sua identidade. Por quê? Porque havia uma história que referenciava essa tradição. Eu respeito o uso que existe no momento em que eu estou fazendo a reabilitação, e eu reincorporo valores tradicionais daquele lugar gradativamente. Tem dado certo no Largo São Sebastião. Aquilo está apropriado pela cidade. O Paço, ou a região da prefeitura, até porque está bastante degradada, precisava de uma intervenção de infraestrutura, de paisagismo, de fachadas muito profissional, que ainda não foi feita. Se não houver isto, será uma coisa sazonal. Embora tenha um vetor muito importante funcionando ali, que são moradores, são associações se envolvendo e liderando, não é só o poder público atuando. Não só agora, mas a permanência. Mas talvez alguns rumos, algumas propostas de utilização, de ocupação, precisassem ser revistas, discutidas, aprimoradas, avaliadas, né? E precisasse haver uma motivação das instituições públicas proprietárias de imóveis nas cercanias para trabalharem melhor os seus imóveis. O exemplo parte do poder público. Então, o Paço Municipal está muito bem. O Palácio Rio Branco já está mais ou menos, já não está tão bem quanto estava. A sede da Câmara está a antiga sede da Câmara completamente abandonada. O antigo Baza está completamente abandonado. Uma arquitetura moderna, premiada, que poderia dar um baita charme, um baita museu de arte contemporânea, prédios de propriedade do poder público ou de empresas públicas que precisariam que esses entes públicos atentassem para a necessidade de recuperação desses imóveis. Qual é a lógica do Paço hoje? Uma vez por ano, 2 vezes por ano. Não apropria. Não apropria quer dizer não acostuma. Não reconduz o povo, né? Então, calçada, iluminação, segurança, limpeza, arborização, evento cultural. As pessoas saberem o seguinte: eu vou para lá e vou me dar numa boa. Vou ficar numa boa. Porque eu tenho certeza que a partir do momento que a gente conseguir recuperar essa região, a gente se fortifica, a gente ganha ferramentas para desenvolver um novo futuro. E eu tenho plena certeza disso.